Olá, gente. Meu nome é Verônica Pedroso, eu sou criadora desse canal aqui, Crimes Franceses. Eu trago para você toda semana alguns casos de crimes que chocaram a França, que me chocaram. E eu vejo que a gente não tem acesso a esse material na nossa língua portuguesa. Acredito que falta tradução. Então eu vou começar a traduzir aqui esses crimes e vou levar para vocês. Eu vejo que a gente tem uma falsa ideia de que estou na França, estou em segurança, ou estou na Europa, é o paraíso, não acontece crime lá, é tudo mil maravilha. Não, gente. Crimes, crueldade, maldade acontecem em todo lugar. E morando aqui na França, já estou aqui há 10 anos, eu vejo que muita barbaridade acontece por aqui, muita coisa horrível. Então, da mesma maneira que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, e a gente só sabe xingar e falar que o país é uma porcaria, não, aqui na França também acontece coisas horríveis, certo? Só que a gente não tem acesso a isso e por isso que a gente pensa que a França é um lugar lindo e maravilhoso de se morar, que não é verdade. Crimes acontecem aqui. Cabe a cada um de nós cuidar da nossa segurança, porque, como você já sabe, as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, nem quem tá do seu lado, nem a sua melhor amiga, às vezes nem seu pai e sua mãe você conhece direito. Anote isso aí e vamos pro caso de hoje. O caso de hoje é um caso bem assim cruel, foi bem difícil para eu estudar esse cara, porque ele é assim uma caixinha de surpresa mesmo, ele é cruel, ele é perverso, não tem o que falar. É um serial killer francês, sim, isso existe aqui. Ele é um velho já, ele tá com quase 80 anos, tá na cadeia, vai ficar lá o resto da vida. E ele foi pego por um erro dele, claro. E essa é a história que a gente vai contar hoje. O resumão para você ver se você quer continuar assistindo esse vídeo até o final é o seguinte. Esse cara, ele cometeu violência contra meninas, violência sexual, vocês sabem do que eu estou falando. No final dos anos 80 e no comecinho dos anos 2000, quase 20 anos aí de atos errados cometidos contra essas meninas. E ele só foi pego porque uma das vítimas conseguiu escapar e ela foi muito esperta e foi até a polícia com as informações corretas e prender esse velho safado. Ele tinha uma cúmplice que era a mulher dele, olha que coisa horrível. Além do cara fazer o que fazia com as meninas, a mulher sabia de tudo, ainda dava ali um joinha, tá certo, continua fazendo isso. É uma história macabra, uma história horrível e a base dessa história, porque esse cara começou a fazer esse tipo de violência contra as meninas, é mais ridículo, mais absurdo ainda, certo? Então fica aí com a gente se você gostou desse resumão para conhecer um pouco mais do serial killer francês. O nome dele é Michel Fourniret e a cúmplice dele é Monique Olivier. Eu vou começar falando então do modus operandi desse casal diabólico, o Michel e a Monique. Eles sempre faziam a mesma coisa. A Monique ia dirigir no carro, ela parava, falava pra menina, olha, eu tô perdida, você pode me ajudar? Preciso achar um hospital, tô me sentindo mal. A menina falava, logo ali, vira à esquerda. Eu tô me sentindo muito bem, entra aqui no carro, por favor. A menina pega e entra no carro. Aí lá na frente a Monique encontra um rapaz pedindo carona, que é o Michel. Ele entra no banco de trás, estrangula a menina e depois eles pegam essa menina e fazem o que querem. Esse era o modus operandi dos dois, sempre de carro. A primeira menina, a primeira vítima deles foi a Isabelle, ela tinha 17 anos e aconteceu em dezembro de 1987. Então ela estava indo para casa dela, passou a Monique de carro, tô precisando de ajuda. Entra aí, entrou. Lá na frente tinha um cara pedindo carona, era o Michel, o serial killer. Ele entrou no banco de trás, enforcou a menina com a cordinha, e depois levou para casa deles, fizeram o que queriam com a menina e acabou. Ela sumiu durante anos, ninguém nunca achou o corpo dessa menina, só foram encontrar o corpo da Isabelle depois que eles prenderam o Michel e ele confessou o crime e mostrou onde estava o corpo, porque foram 20 anos de procura pelo corpo dessa menina e eles não acharam. Só acharam mesmo quando o Michel, a crueldade do cara, quando ele falou, sim, eu matei essa Isabelle, ela tá enterrada em tal lugar. Eles foram lá, desenterraram, realmente tinha o osso. Para matar a Isabelle, eles levaram ela para casa. A Monique, a esposa do Michel, ela tinha um papel muito horrível. Ela verificava se a menina era virgem ou não. Porque o Michel, eu vou explicar depois, ele tinha uma tara por meninas virgens. Para ele tinha que ser virgem. Então a Monique,
Ela fazia um exame ali, verificava se a menina era virgem ou não, e daí falava, ela é virgem, pode fazer o que você quiser. Ele violentava a menina e depois matava. A Isabelle, ele estrangulou a Isabelle, matou a Isabelle e depois enterraram ela numa floresta. E foi assim que a Isabelle morreu. Não contente com isso, foram procurar mais vítimas. Ele era um predador sexual, viu, gente? Ele sempre queria mais, ele tinha essa fome, ele queria virgens, menininhas virgens. A segunda que ele confessou foi a Fabienne, ela tinha 20 anos e foi em agosto de 1988. Mesma história. A Monique passou, mas a Monique estava grávida nessa época de 8 meses. Então, a mulher grávida pedindo ajuda, entra aqui no carro, por favor. Você entra no carro. Então, a Fabienne pegou, entrou no carro, mesma coisa. O Michel estava mais na frente, pediu carona, entrou, estrangulou a Fabienne, levou a Fabienne para algum lugar. A Monique verificou que ela era virgem. Michel, é virgem, faz o que você quiser. Eles aí já não estavam preocupados, assim, de esconder muito o corpo. Eles jogaram o corpo dessa menina numa mata e o corpo dela foi encontrado no dia seguinte. Eles não tiveram, assim, questão de esconder. Falaram, não, vamos fazer tudo certinho, limpar, deixa ela jogada aí. Quando o Michel matava, era como se ele tivesse, sabe, pegando um objeto e jogando fora. Ele via, assim, as meninas, é um objeto, usei e jogar fora. A Fabienne, ela foi morta com um tiro. E o corpo dela foi encontrado no dia seguinte na mata. A Fabienne teve o caso dela resolvido somente 16 anos depois, quando o Michel, realmente, ele confessou o crime e disse que tinha matado a Fabienne em agosto de 1988. A Monique e o Michel, eles eram muito cruéis, e eles faziam umas coisas assim que você duvida. A Monique tinha tido o bebê dela, então era muito mais fácil agora eles acharem as vítimas. Porque a Monique tinha o bebê no carro, o Michel era um pai de família e ela ali. Eles usavam o bebê para atrair as vítimas. Então era sempre a mesma história. Falava, olha, a gente tá precisando ir no médico porque o nosso bebê tá muito doente, meu Deus do céu, estamos aqui desesperados, ajuda a gente, entra aí, me leva no hospital. As meninas entravam. Então continuou aí a jornada de crimes. A terceira menina que eles pegaram foi a Jeanne Marie, ela tinha 22 anos e foi em março de 1989. Mesma coisa, entrei no carro, ajuda a gente a chegar no hospital. Ela foi estrangulada, foi levada para uma floresta, ali foi verificado que ela era virgem, eles fizeram o que tinha que fazer com a Jeanne Marie. O corpo foi encontrado na floresta depois, ela foi violentada e o Michel estrangulou ela, depois de fazer tudo que ele tinha que fazer. Continuando essa estrada de crimes, teve a quarta vítima, chamada Elizabeth, que tinha apenas 12 anos. Aconteceu em dezembro de 1989, antes do Natal, gente, foi dia 20 de dezembro de 1989. Ela foi violentada, eles enterraram ela depois, o corpo só foi encontrado em 2004, quando realmente ele falou que tinha feito o que tinha feito com ela e mostrado o local onde ele tinha enterrado. Antes disso, ninguém conseguiu achar a Elizabeth de 12 anos. Foi também mais uma vítima desse serial killer, que era um predador sexual de meninas virgens. Mais um ano se passou, novembro de 1990. Ele pega uma outra menina chamada Natasha, de 13 anos. Nessa daqui, mesma coisa, usando o bebê, vão pro hospital, pega a menina, põe no carro e daí já leva para algum lugar. Ela foi violentada, essa Natasha de 13 anos, foi esfaqueada. O corpo foi encontrado no dia seguinte, eles também não tiveram muita questão de esconder, porque eles falavam assim, a gente tá fazendo as coisas tão bem que eles não vão conseguir pegar a gente. Naquela época, o exame de DNA não era tão preciso como é o exame de DNA. As provas, às vezes, se perdiam, não é como hoje. Então, eles, tudo bem, vamos fazer o que a gente quiser fazer e deixa ela aí, não precisa esquentar muita cabeça. O corpo da Natasha foi encontrado no dia seguinte, mas o caso dela só foi resolvido mesmo quando ele confessou esses crimes. O Michel, ele parou 10 anos de cometer crimes.
Então ele cometeu o crime da Natasha em novembro de 1990 e depois ele só foi agir de novo em maio de 2000. Ele disse para a polícia, depois que ele foi pego, que ele teve 10 anos, foi um período branco. Ele fala, foi o meu período branco, eu fiquei de boa, não aconteceu nada. Mas todo mundo duvida disso, porque nessa época, nesses 10 anos, muitas meninas sumiram e até hoje ninguém sabe onde elas estão. Então talvez elas tenham sido sim vítimas do Michel e a gente não sabe. E ele não confessa. Vocês vão ver a personalidade dele. Ele é muito manipulador. Ele é como se fosse assim, um jogador de xadrez. Ele sempre tá 3, 4 peças, 4 jogadas na sua frente. Ele é muito inteligente, safado. Como ele ficou parado esses 10 anos, que ele diz os 10 anos branco, ele voltou para fazer as agressões em maio de 2000. Mas ele voltou sozinho, a Monique não estava mais com ele, não tinha mais essa dela estar no carro com ele, até porque a criança não era mais um bebê, tinha 10 anos, então ela estava em casa com o filho dela, ela era mãe. Mas ela sabia de tudo, e ela estava ali para dar o joinha e falar, isso aí, pode continuar. Em maio de 2000 ele encontrou uma menina chamada Celine, ela tinha 18 anos, e mesma coisa. Pediu uma carona, não sei como, ela entrou no carro dele e foi para uma floresta, violentou essa menina e um mês depois encontraram um corpo e não sabia quem era o assassino dela, não sabia como que ela tinha sido morta. Só foram encontrar quando ele confessou o crime. Outra vítima também foi a Manania, de 13 anos, em maio de 2001. E mesmo modus operandi, colocando a menina no carro, levando para uma floresta, fazendo agressão e depois matando a menina e deixando o corpo enterrado em algum lugar na floresta. Agora vamos falar da menina que foi, assim, sortuda. Ela conseguiu sair desse predador sexual. O nome dela é Maria Ascensão. Ela tinha 13 anos e aconteceu em julho de 2003. Ela tava andando na estrada, ele pediu ajuda, ela entrou no carro, ele era um velhinho já, então, velhinho, eu vou ajudar. As meninas entravam no carro e quando ele entrou no carro, ele amarrou ela, que daí ele conversou, falou, realmente, vai acontecer alguma coisa ruim com você, não sei o quê. Amarrou ela e colocou ela atrás, amarrada. Tinha um furgão, colocou ela no furgão amarrada. E o que aconteceu? Ela conseguiu desamarrar as mãos, descobriu que a porta estava aberta e pulou do carro. Quando ela pulou do carro, ela começou a correr na estrada, conseguiu achar uma moça que deu carona para ela. Essa moça levou ela na polícia, mas quando eles estavam indo para a polícia, a menina viu o furgão branco dele e falou, moça, é esse homem aí que estava comigo, vamos anotar a placa. Anotaram a placa. Olha que menina de 13 anos inteligente. Anotou a placa, foram na polícia com a placa e em julho de 2003 eles pegaram esse cara. E daí viram com a placa quem era o dono, era o Michel. Foram, questionar. E daí o que aconteceu? Viram que tinha muita coisa errada dentro do carro dele, tinha uns objetos estranhos. Foram na casa dele, viram a mulher e começaram a investigar, até que chegaram no que eles chamam de o serial killer francês, o maior serial killer francês. O que falar, então, assim, da vida do Michel? Ele foi abusado quando ele era criança pela mãe dele. A mãe dele abusava dele. E o pai dele era muito, assim, bravo, agredia demais o Michel. Então, ele sempre foi muito conturbado na cabeça dele. E teve um primeiro casamento e tinha 24 anos, teve um filho desse casamento. E o que aconteceu nesse casamento que deixou ele pirado? Foi a partir desse casamento, é o que ele conta em todas as investigações, interrogatórios, na hora que ele tá na frente ali do juiz, ele sempre fala. Quando ele casou, teve a noite de núpcias, a mulher dele confessou pra ele, olha, eu não sou virgem. Quando a mulher dele falou isso pra ele, parece que ele se sentiu traído, falou, nossa, eu sou virgem com 24 anos, pensei que essa mulher era virgem e ela não é. Ele se sentiu traído. Ele nunca falou nada disso pra esposa dele, a primeira esposa, mas ali ele se sentiu muito traído. Ele falou, nossa, como é que eu não vou ter uma mulher virgem? Aí ele ficou doido. Aí, nesse primeiro casamento, ele começou a fazer agressões sexuais, tentativas. Ele pegava algumas meninas, enfiava no carro, levava a passear e tentava fazer as coisas com ela, mas até então ele não matava. Ele queria só fazer as coisas com as meninas. A mulher dele do primeiro casamento, vendo isso, e ele foi pra cadeia por causa dessas agressões sexuais com meninas, era em 1966, ele
foi deixado por essa mulher. A primeira mulher deixou ele, falando que não, você é um agressor, não tem como, a gente tem um filho junto, não quero essa vida pra mim. Tudo bem. Foi pra cadeia, cumpriu pena, saiu da cadeia, encontrou outra mulher, segundo casamento. Com essa segunda mulher, ele teve 3 filhos. Uma das filhas dele se matou, porque depois de toda a investigação, né, ser uma filha de serial killer foi muito pesado pra ela, então ela se matou. E essa mulher deixou o Michel porque ele continuou fazendo as agressões sexuais, ele continuou. E ela, não contente, falou, olha, cara, você vai pra cadeia, vai fazer sua vida, mas você não é o homem que eu pensei que você fosse e não quero mais saber. Também divorciou. Na cadeia, ele começou a escrever cartas porque ele se sentia sozinho. Aí tinha uma revista chamada Pelegrino, uma revista católica chamada Pelegrino. Então ele começou a colocar anúncios, né? Presidiário procura se corresponder por cartas com mulheres para esquecer a solidão. E uma dessas mulheres que começou a escrever para ele foi a Monique Olivier, a cúmplice dele nas mortes das meninas. Eles escreveram durante muitos anos, anos, foram escrevendo. Ela começou a confiar muito nele, começou a contar a vida dela, contou que ela teve maridos abusivos, que agrediram ela e que ela queria se vingar. E foi aí que eles fizeram um pacto diabólico juntos. Ele na cadeia, ela fora com o filho dela. Eles disseram assim, olha, Monique, eu vou vingar você, eu vou matar seus maridos, mas em troca disso, você vai me arrumar meninas virgens. Então a gente troca, eu mato seus maridos, você me dá umas meninas virgens. Então ela falou, beleza, eu vou fazer isso por você. Show de bola. Só que o que aconteceu? Quando ele saiu da cadeia, eles foram morar juntos, era amor, tudo feliz, contente. Ela começou a achar as meninas, que a gente já falou, as vítimas aí, ela que estava sempre no carro, contando aquela historinha, as meninas entravam, ela verificava se a menina era virgem ou não. Ela cumpriu a parte dela. Ele nunca matou os maridos da Monique. Eles estão tudo aí. Mas ele teve as meninas virgens que ele queria. Olha que coisa doente. E como uma mulher aceita ver um cara violentar meninas? Ela é doente também, não tem outra explicação. No tempo aí que ele ficou na cadeia, se correspondendo com a Monique e tal, e bolando esse pacto diabólico, ele conheceu um companheiro de cela dele, e o companheiro confiava muito nele, falou, ó, cara, você vai sair primeiro do que eu, vai falar com a minha mulher, o nome dela é Farida, eu tenho umas barras de ouro escondidas no cemitério. Então, você fala com ela, dá esse endereço aqui, deu o número da tumba, vai com ela lá, pega essas placas de ouro, pega dinheiro, tem tudo lá na tumba desse cara aí que ele tinha guardado, e pega uma parte pra você. Acho que ele ia pegar 66 mil euros pra ele, o resto ele ia dar tudo pra mulher do cara. Falou, beleza, eu saindo, pode ficar sossegado que eu faço isso sim, camarada, somos brother aí, tudo certo. Você vai confiar no serial killer? Enfim, ladrão que rouba ladrão, parece que tem até perdão, não sabemos. Quando ele saiu da cadeia, ele foi ver a esposa desse companheiro de cela dele, a Farida. Aí foram no cemitério, realmente, na tumba tinha muita grana, tinha dinheiro vivo e tinha barra de ouro. Aí eles pegaram tudo isso, colocaram no carro, foram embora. No caminho ele falou pra Farida, olha, eu ajudei você a desenterrar todo o ouro, agora você precisa me ajudar. Eu tô indo lá na floresta desenterrar umas armas pra mim, que eu deixei escondido, você tem que ir lá comigo. O que ela fez? Ela foi com ele. Você acha que ele tinha arma escondida na floresta? Claro que não, ele tinha uma arma dentro do carro dele que ele pegou, atirou na Farida, ela morreu e ele ficou com a grana toda. Olha só, traindo até o amigo da prisão, pegou a grana da mulher, aí comprou um castelo, e ninguém nunca perguntou, porque ele chegou pra comprar o castelo, ele tinha o dinheiro vivo assim, o cara nem perguntou assim, tipo, da onde vem esse dinheiro? Nossa, como que o senhor tem tanto dinheiro assim? Não, pegou o dinheiro, opa, aqui a chave do seu castelo, vai lá. E muitas das meninas que foram violentadas e foram mortas, elas foram enterradas no jardim desse castelo. Olha só. Então são histórias assim macabras, né? Cada uma das histórias das meninas são macabras. Até hoje, esse cara, ele foi julgado em 2008 com a Monique. Ele pegou prisão perpétua, ele não sai mais da cadeia porque ele é um perigo para a sociedade. A Monique vai ficar 28 anos presa, antes disso ela não sai.
A Monique, ela tem uma personalidade assim, submissa, quer executar as ordens. Ela é aquela mulher, sempre foi uma mulher normal e do dia pra noite ela começou a fazer isso com esse cara. Ela era uma mulher submissa. Ela fazia o que ele mandava. Já o Michel, ele tinha nele toda a maldade do mundo. Ele era assim um cara perverso e a personalidade dele, psicopata. Ele, como eu já falei aqui, ele era tipo um jogador de xadrez. Ele sempre estava 2 ou 3 passos na sua frente. Ele se achava o todo poderoso, ele era egocêntrico. Ele não tem empatia nenhuma, esse cara. Ele não tem remorso, ele é super frio, super calculista, inteligente demais. Ele é detalhista, ele é manipulador, tem uma lábia muito boa. Toda vez que ele esteve na frente dos juízes, nos interrogatórios, ele deixa todo mundo assim de boca aberta, porque ele fala umas coisas nos detalhes, como que ele fez, que dia, que hora, a roupa que a menina tava. Ele fala tudo nos detalhes e, tipo assim, sem emoção. Eu matei ela dessa maneira, tal, 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 tal. Foi assim mesmo. Em um dos julgamentos, ele soltou uma frase que chocou todo mundo. Ele falou assim: as famílias estavam presentes, né, para saber qual é o desfecho que você fez com a minha filha. Ele falou para as famílias: olha, vou falar com vocês agora, família, vocês deveriam me agradecer, porque eu fui um cara muito legal, eu violentei a filha de vocês, depois eu matei, porque assim elas não vão ter trauma. Olha só como eu sou legal. Vocês acreditam que o cara teve o sangue frio de falar com as famílias, cara a cara, assim? Posso falar com as famílias? Liberaram pra ele falar com a família e falou: olha aqui, vocês deviam me agradecer que eu violentei, mas eu matei, hein? Pelo menos elas não tiveram trauma. Olha o sangue frio do cara. Doente, gente. Não tem o que falar, não tem o que falar. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais assim eu fico cabreira, mais eu fico com medo, mais eu fico com o pé atrás. Porque realmente as pessoas são uma caixinha de surpresa. Esse Michel, todos os vizinhos, amigos, o pessoal do trabalho, diz que ele era super trabalhador, super legal, super gente boa, conversava. Era uma pessoa normal, sabe? Se vocês vão ver as fotos dele que eu vou colocar aqui, parece um senhorzinho do bem. Como que você vai imaginar que esse cara matou mais? Ele foi julgado por 8 mortes e uma tentativa, né, de agressão sexual, mas estão aqui na França, olhando todas as mortes que aconteceram nesse período na região, lá no norte da França. Todos esses crimes aconteceram no norte da França, na fronteira ali da França com a Bélgica. E durante esses 20 anos, tem mais de 70 meninas que desapareceram e ninguém sabe onde elas estão até hoje. Então pode ser que esse cara, ele tenha matado mais de 70 meninas, só que ele não fala. Na cabeça dele, gente, é assim: eu sou todo poderoso, eu sei o que eu fiz, só que vocês, seus otários, vocês não vão saber porque eu não vou contar. Eu só vou contar quando eu quiser. Então a polícia, eles ficam assim de mão atada porque ele exige muita coisa. Às vezes eles vão fazer procura do corpo das meninas, que ele fala: tem um corpo em tal lugar. Aí eles levam ele, vão procurar o corpo. Aí ele fala assim: quer saber de uma coisa? Eu tô com fome. Enquanto vocês não me derem alguma coisa boa pra eu comer, eu não vou falar mais nada. Daí ele pega, para e fica quieto. A pessoa fala: poxa, mas tá todo mundo aqui. Eu tô com fome. Aí eles têm que pegar, buscar um negócio legal pra ele comer. Ele come, ele começa a falar. Às vezes, no meio de um julgamento, ele fala assim: eu não vou falar. Teve um julgamento aqui da França, que eu vi, muito famoso. Tinha 400 pessoas da imprensa, né, tudo ali esperando pra filmar e tal. E ele simplesmente falou: eu não vou falar nada. Não quero falar nada. Ele gosta de se sentir assim, o poderoso. Eu sou o mestre, eu mando, entendeu? Então ele joga muito assim com a polícia. Ó, vocês querem saber das coisas? Eu tenho a resposta. Mas eu só vou falar quando eu quiser. Então vocês vão fazer o que eu quero. Até hoje, ele é um manipulador, ele é um cínico. É digno de filme de Hollywood. O cara é um psicopata, viu, gente? Um veinho. Na época de 1982, 1983, ele violentava as meninas, mas ele não matava. Ele violentava, batia um papo com elas, conversava, manipulador, sedutor, sou legal. E uma das meninas, tem várias entrevistas dela na internet, vocês vão ver se vocês procurar, o nome dela é Daina, ela tinha 14 anos em 1982, e ele pegou ela, assim, na rua, pôs uma garrafa aqui e falou: ó, eu mato você se você não vier comigo. O que a menina de 14 anos faz? Ela vai com o cara, ele tá com a garrafa aqui, ó, vai cortar minha garganta. Entrou dentro do carro dele, ele começou a bater papo com ela, muito legal, muito divertido, contando as coisas, e ela, tipo, nem aí. E ele contando,
E do nada ele parou num lugar, amarrou ela e falou: Ó, eu vou ter que te estrupar, porque senão o pessoal vai pensar que você é minha cúmplice. E ela não entendeu nada, ela tinha 14 anos, assim. E ele, né, fez o que tinha que fazer com a menina, violentou. E depois ele pôs ela no carro, pediu muitas desculpas, falou: aconteceu, mas não tem problema, não vai acontecer de novo, não foi nada grave. Você não fala pra polícia, não, que senão vai acabar com o meu casamento, isso não é legal. Eu vou levar você lá perto da sua casa, não fica com medo de mim, não, tá? Pegou, pôs a menina no carro, deixou ela pertinho da casa dela, ela voltou pra casa dela a pé. E daí foi nesse momento que ela realizou, ela falou: gente, esse cara acabou de me violentar. E daí ela ficou assim, com 14 anos, sabe? E foi daí que, quando eles começaram a descobrir mais meninas que tiveram coragem de ir na polícia e contar, que a Darina, de 14 anos, também foi na polícia e contou. E daí, nos anos de 1982, 83, ele foi preso, ficou na prisão uns 3, 4, 5, 6, 7 anos, por causa de agressões sexuais. Mas antes ele não matava. Ele só começou a matar mesmo quando ele se uniu com essa esposa dele, a Monique Olivier. Ela dava força pra ele, e os dois ali, super nesse delírio de vamos fazer essas coisas. Ele querendo as meninas virgens, ela querendo saber realmente é virgem, pode fazer o que você quiser. Eles ali, eles liquidavam as meninas. E não tinha assim um perfil de como vamos matar. Algumas foram esfaqueadas, umas foram enforcadas, estranguladas com corda, outras foram tiro. Então ele não tinha assim uma assinatura. Normalmente, serial killer tem assinatura, ele não tinha. E outra coisa que ele também fazia, até hoje eles não sabem se ele fazia de propósito ou não, ele sempre pegava meninas perto ali da fronteira da Bélgica, mas em território de outros presos, outros criminais, outras pessoas que faziam mal para criança. Então a polícia nunca sabia, pô, isso aqui tá mais no território do José. Essa menina aqui já foi encontrada no território do João. Ah, essa outra menina aqui foi encontrada morta no território do Pedro. Então ele pegava as meninas sempre ali perto da fronteira, mas no território dos outros camaradas que já tinham passado antes. Ele era bem inteligente, bem manipulador, viu? Então fica aí essa é a história de hoje. Esse é um serial killer francês. Eu não conhecia, fiquei horrorizada com a história dele. Horrorizada, porque vendo ele falar, ele é extremamente frio, calculista. Ele não tá nem aí pra nada. Ele se acha realmente o último biscoito do pacote. Ele se acha Deus, sabe? Eu tenho poder, eu faço o que eu quiser. Agora ele tá com quase 80 anos, a polícia tá tentando realmente tirar as respostas dele, porque daqui a pouco ele vai morrer, né? E daí acaba, ninguém mais vai saber. Mas, sinceramente, tem mais de 70 crimes sem solução, meninas que desapareceram nessa época, nessa região, que ninguém sabe quem fez, o que foi, e todo mundo acha que foi esse cara. Então, vocês imaginam só um serial killer que matou, violentou aí mais de 70 meninas entre o final dos anos 80 e o comecinho dos anos 2000. Fiquem atentos, abram os olhos, pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente nunca sabe quem está por perto. Cuidem da segurança de vocês, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na França. Até o próximo vídeo.